Olá, seja mais uma vez bem-vindo. A gente vai dar continuação ao vídeo anterior. Foi falado do livro lá de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Hoje vai dar continuação sobre aquele plano secreto em qual Paulo se referia. E hoje a gente vai trazer com mais detalhe sobre esse plano secreto e o que é esse plano secreto. Então, para a gente começar, a gente vai ler o texto em 1 Coríntios, o capítulo 15, do 1 ao 4, que diz o seguinte: Irmão, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O interessante aqui é que Paulo ele já revela o que é o plano secreto, que é o evangelho que ele pregou. E que por meio deste evangelho as pessoas são salvas. É por meio do evangelho que vem a salvação, que significa boas notícias, e no qual ele diz que recebeu através das escrituras, né? Segundo as escrituras. Então, o que é esse evangelho? Esse evangelho é a principal mensagem de toda a Bíblia. Então, para a gente entender o que é essa boa notícia, a gente tem que começar do início, para compreender todo essa questão, né, de que salva as pessoas. A gente tem que entender do que eu sou salvo, por que eu sou salvo. Então, a Bíblia vai falar sobre a queda da humanidade. O início de Gênesis fala da queda da humanidade. Que queda? O que significa isso? É que Deus criou todas as coisas e fez o homem também. E Deus colocou um mandamento para o homem, que era Adão. Deus falou que não era para comer do fruto e ele comeu. E o que significa isso? Adão era o nosso representante, era o representante de toda a humanidade na questão de servir a Deus. Deus colocou o mandamento não coma do fruto, e Adão era para ser perfeito nesse mandamento, porque Deus exigia e exige perfeição. Só que Adão comeu do fruto, então assim descumpriu o mandamento de Deus. E o que significa isso? Significa que Adão, como nosso representante, a Bíblia trata Adão como representante da humanidade quando ele fala que colocou o homem debaixo de todo pecado, significa que Adão era o representante. Então, quando Adão peca, então toda a humanidade se sujeita, é sujeitada a ficar debaixo do pecado, porque Adão era o representante. Uma forma mais clara de entender é como Adão, a árvore, e a árvore se torna má. E nós, os frutos, e através da árvore ser má, os frutos automaticamente vai ser má. Porque não tem como a árvore ser má e os frutos bons. Ou seja, então quando Adão peca, se torna pecador, nós recebemos o mesmo DNA de Adão. Então a gente se torna automaticamente pecador para Deus, porque Deus trata Adão como nosso representante. Por isso, quando é, Davi fala que nasceu em iniquidade, foi concebido em pecado, está falando de que Adão era o representante dele e automaticamente quando ele veio à vida, quando ele nasceu, ele já veio com esse DNA de pecador. Então, Adão é o nosso representante. Então, diante de Deus, a gente já é pecador por causa de Adão. Então, a Bíblia vai falar que exatamente isso, que todos já têm em seu coração o mal, o desejo
de ser contrário ao mandamento de Deus, de querer pecar. Ele fala, em Gênesis 6,5, diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Esse aqui, a humanidade tem isso aqui por causa de Adão. Eles herdaram isso de Adão. Todo o pensamento mal, que é só para o mal e unicamente para o mal, é por causa de Adão como representante. Iniciou em Adão, que passou para toda a humanidade. E em Eclesiastes 7,20 fala que, todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Por causa de Adão, nós recebemos isso de Adão, a gente peca, porque a gente somos frutos da árvore má. E em Romanos 3,23 vai falar: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui o texto está falando também referente a Adão. Por que todos pecaram? Porque Adão era o nosso representante, automaticamente a gente se torna pecador. Ah, mas você pode dizer: ah, mas se Adão pecou e eu não pecasse, eu ia me tornar pecador? Não, isso não existe. Não tem como Adão pecar e você não ter pecado. O seu coração já vem com o pecado. A criança já nasce com essa inclinação para pecar. Por exemplo, quem ensina a criança a mentir? Quem ensina a criança a ser egoísta? Ninguém, ela já traz isso no seu coração. A criança já tem esse DNA de ser egoísta, de não compartilhar, de ser má, de ser com ira. Então a criança já nasce com isso. Então toda vez que você vê uma criança fazendo algo que é errado, ela já tem isso no coração. Não precisa ninguém ensinar. Ela já traz isso já do seu coração. Por isso que Davi fala que nasceu com isso, já veio com ele, por causa que ele herdou de Adão, que era o representante. Então, diante disso, a gente vê que a gente necessita de uma boa notícia, porque através dessa queda a humanidade recebeu a punição, que era a separação de Deus. E sendo separados, nós estamos mortos e necessitamos de vida, de uma salvação. E além de perder essa comunhão com Deus, a gente recebe uma punição de ser eternamente separado de Deus e ficar eternamente no sofrimento. Por quê? Porque a desobediência que Adão primeiramente fez e depois a gente vem com essa inclinação e comete coisas semelhantes, né, que é pecar, a gente recebe uma punição que deve ser no mesmo patamar do qual para quem a gente pecou. Se a gente pecou contra Deus, então nós devemos receber a punição no mesmo patamar. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você pecou contra um Deus que é eternamente digno de obediência, a sua punição deve ser nesse mesmo patamar. Ou seja, a sua punição deve ser eternamente é, é, punida. Então você deve sofrer eternamente, porque Deus é eternamente digno. Então você deve ser eternamente culpado, né? A sua punição deve ser eternamente. Então, para você se livrar disso, dessa punição, aí sim vem o que Paulo fala sobre o evangelho, a salvação. Então, é a salvação de quê? É salvação dos nossos pecados, do que a gente cometeu, primeiramente com Adão, e depois a gente veio a cometer também pecado, por causa que a gente tem essa inclinação para pecar. Então, eu separei o texto de João 3:16 ao 21, que diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E eu quero trazer alguns detalhes desses versículos que é bem interessante. Primeiro, o que é salvação? Salvação, ela é crer, como o texto fala, quem crê não é condenado. Ou seja, a salvação é crer em Jesus Cristo. Crer em quê? Em como? Crer em Jesus? Mas como eu creio nisso? E o que ele fez para eu ser salvo, que tem que crer nele? O texto é bem claro em dizer, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, no início houve um mandamento no qual Adão não foi capaz de cumprir. Ou seja, ele não tem direito agora de receber essa salvação. Então Deus fez um plano de enviar outro que fosse capaz de cumprir aquilo que Deus pediu que Adão cumprisse, ou seja, seu filho unigênito. Então, nós, a humanidade, não somos capazes de cumprir as exigências que Deus pediu que Adão cumprisse. Então, se Adão não cumpriu, a gente não cumpriu. E Deus manda o seu filho unigênito, que ele foi o cumpridor dessa exigência. E ele fala: agora a salvação não é mais você cumprir, mas é crer naquele que foi capaz de cumprir. Então, a salvação ela é por obras, mas não as suas obras, mas as obras de Cristo. Por quê? Porque as suas obras não é capaz de cumprir, mas as de Cristo sim. Então, você deve crer nele. Por isso que o texto fala assim, ó, quem crê nele, né, ou quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que esse versículo 18 está querendo dizer? Está falando, ó, você não é capaz de cumprir. Então, para você ser salvo, você tem que crer naquele que foi cumpridor. Então ele já te dá uma certeza e uma segurança que você não perderá se você crer nele. Então por isso que a salvação não pode ser perdida. Por quê? Porque Cristo, ele é suficiente. Porque o que é a salvação, como eu já disse? É crer no Filho. Se Filho for o cumpridor, então ele tem essa segurança, ele tem esse direito, porque ele cumpriu e ele assegura essa salvação se a gente crê nele. Então é interessante que ele fala assim, ó, mas quem não crê já está condenado, não será condenado, mas já está porque não crê. Então, ou seja, salvação é crer, é só crer em Jesus Cristo, porque ele foi capaz de cumprir aquilo que você e Adão não foi capaz de cumprir. Então, só é crer que as obras de Jesus Cristo é suficiente para te manter salvo. Ele fala, crer não é condenado, ou seja, você tem essa segurança que você não é condenado, você não será, você tem essa firme segurança, mas aquele que não crê não será, ele já está condenado, porque não creu. É isso que é a salvação, é você crer nas obras de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu vou detalhar o que é essas obras de Jesus Cristo. Então, as obras de Jesus Cristo, eu vou implementar aqui
especificamente na cruz, porque é a cruz que revela uma obra magnífica, que é chamada de a obra da dupla imputação. Então, sem a cruz, sem essa obra, não é possível salvar pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, o que eu creio? Eu creio que Jesus ele foi 100% obediente, sem nenhuma falha, às ordenanças que Deus pediu. E através disso vem a cruz também, porque é na cruz que acontece essa dupla imputação. Porque Jesus ele alcançou um mérito e um direito que na cruz foi entregue a nós. Por isso que as nossas obras não têm relevância alguma para a salvação. O que a gente faz não nos dá mérito para alcançar a salvação. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente não tem essa perfeição exigida de Deus, porque Deus exige perfeição e a gente pecou, a gente perdeu então esse direito. Mas Cristo não pecou e ele adquiriu cumprindo tudo que foi exigido. Então, na cruz acontece essa dupla imputação. O que é a dupla imputação? Imputação vem de colocar, atribuir. Amputação, que é o contrário de imputação, é tirar, remover. Quando uma pessoa perde um membro, aí é falado, ó, foi amputada, ou seja, foi tirada, ela perdeu, né? E agora a imputação, ela colocou, né, atribuiu. Mas o que é isso? De início, quando Jesus está na cruz do Calvário, no final, ele fala, tetelestai, está consumado, ou seja, está feito. Né? Lá em João 19:30 diz, tendo tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Aqui foi o final de toda a obra que era para ser realizada. Jesus falou: o que foi exigido de mim está feito, tetelestai, está consumado. Não falta mais nada. Então eu trouxe duas imagens aqui para simbolizar a obra feita na cruz do Calvário. Primeiro, esse círculo branco se refere a Jesus, né? E a perfeição de Jesus, a santidade. Então, o branco se refere a Jesus santo, sem pecado, sem mancha. Ele é 100% puro, sem defeito. E o círculo vermelho é a humanidade pecaminosa, que pecou. Então, quando Jesus é direcionado à cruz, Jesus se encontrava assim, 100% perfeito, sem pecado, e a humanidade, em geral, se encontra caída no pecado, precisando de um Salvador. Aí, a obra da imputação na cruz do Calvário se inicia. Então, a humanidade está com o pecado. E o que significa isso? Na cruz, Jesus recebe esses pecados. Ele é o recebedor. Então, todo pecado, toda mentira, todo roubo, todo adultério, todo pecado que as pessoas cometeram foi transferido para Jesus. A imputação, né? Colocou os pecados sobre Jesus. Então Jesus ele já não é mais puro, sem mancha. Ele agora ele está manchado. Ele é o pecador. Ele agora é o mentiroso, é o adúltero, é o que roubou. Então todo referente ao que é pecado, Jesus recebeu sobre si. Então diante de Deus, nesse momento Jesus é o pecador. Jesus é o que pecou, porque ele recebeu do homem esse pecado, da humanidade. Então a humanidade agora está sem pecado, sem mancha, né? Sem, como se ela nunca tivesse pecado. O pecado agora está sobre Jesus. Na cruz do Calvário foi feita essa obra, a imputação.
Ou seja, a imputação é colocar, ou seja, o pecado foi colocado sobre Jesus. Agora a humanidade é, está sem pecado. Quando eu falo humanidade, eu falo é, os eleitos, o que Deus salvou, o que são salvos, né? Porque não aqui em geral, cada pessoa, porque senão nenhum seria condenado, mas a gente vê que tem pessoas que vão ao inferno, que ainda está debaixo da ira de Deus. Aqui a humanidade se refere aos eleitos de Deus. Então, os eleitos de Deus, vamos tratar como humanidade, está sem pecado. Agora o pecado está sobre Jesus. Só que isso não significa que ela está salva. Se a obra da cruz do Calvário terminasse aqui, o que aconteceria? A humanidade estava sem pecado, mas ela não tinha mérito, ela não está com mérito para ir para o céu. Isso significa que a humanidade não iria para o inferno, mas também não iria para o céu. É como se fosse neutro, não vai nem para o céu nem para o inferno. Porque é o pecado que leva as pessoas para o inferno, é a desobediência. Então, se eu não pecar, eu vou para o céu? Não, mas você não vai para o inferno também. Então, o que que me leva para o céu? Mérito. Só vai estar no céu quem tem mérito. É o mérito que leva as pessoas para o céu. Então, por que a humanidade não vai? Porque ela não tem mérito, por causa que ela desobedeceu e perdeu. Não foi 100% perfeito na obediência. Então, aí que acontece a obra da dupla imputação. Isso é maravilhoso, gente. Isso é magnífico. O que é a dupla imputação? Agora, o mérito de Jesus foi imputado na humanidade. Primeiro os pecados foram imputados em Jesus e agora o mérito de Jesus foi imputado à humanidade. O que significa isso? Que Cristo ele foi perfeito na obediência, na exigência que Deus pediu que Adão cumprisse e Adão não cumpriu. Então Jesus adquire esse mérito, essa obediência perfeita, para que na cruz viesse imputar isso aos seus eleitos, à humanidade. Agora a humanidade tem mérito, é perfeita. Por isso, quando a salvação é referente a obras, a salvação é por obra, está se referindo que a salvação é por mérito. Alguém tem que ter esse mérito, mas a gente não alcançou esse mérito por causa que a gente pecou. Mas Cristo alcançou e Cristo imputou isso em seus eleitos, em nós, aqueles que crê nessa obra. Então agora a humanidade ela não vai para o inferno e agora ela vai para o céu, porque Cristo alcançou esse mérito, entregou a nós e nós agora temos acesso livre para o céu. Quando Deus olha para os seus eleitos, para a humanidade, ele não vê a humanidade pecadora, ele vê Cristo, a obediência e a perfeição de Cristo. E naquele exato momento, Deus olhava para Jesus e via o pecado das pessoas. Por isso que Jesus fala: Deus meu, por que me abandonou? É porque naquele momento Jesus não poderia fazer parte com Deus por causa que ele tinha pecado. E a Bíblia fala que é os pecados que faz separação entre Deus e o homem. Então Jesus recebeu esses pecados e fez com que ele se separasse de Deus e ele recebeu a ira. Isso é magnífico, gente. Essa é o mistério que estava oculto, a obra oculta que Paulo se referia. Isso não subiu ao coração, nem ao pensamento, ninguém imaginou. Isso foi revelado depois. Isso é muito bom, é magnífico. Então, é esse o mistério que Paulo estava falando, é essa obra. Então, toda a ira que você ia receber agora caiu sobre Jesus. É como se fosse um míssil teleguiado que estava em nossa direção e Cristo se colocou em nosso lugar. Então o míssil foi para Jesus.
Mas isso é necessário você crer, crer nessa obra em Jesus, que Cristo se colocou em seu lugar. Aqueles que não crê, a ira ainda está sobre essas pessoas, o mício está sobre essas pessoas. Então é necessário você crer em Jesus Cristo, que Ele fez isso por você. Por isso que a salvação não é por minhas obras, não é o que eu faço que vai me salvar, mas o que Cristo fez que vai me salvar. A salvação é isso, é crer em Jesus Cristo, no Filho unigênito do Pai, do que Ele fez, a obra na cruz do Calvário, que salva. Por isso que Paulo fala, é este evangelho que salva. É Jesus que salva. O evangelho é a obra de Jesus. É ele que salva, não é o que você faz, mas o que Cristo fez. Então, o que significa as minhas obras? Gratidão pelo aquilo que Cristo fez por você. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então, eu separei aqui alguns versículos para falar justamente sobre isso. E lá em 2 Coríntios 5, 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não pecou, Jesus, fez pecador por nós. É sobre isso, é sobre esse evangelho, é essa salvação que Cristo se fez pecador por nós. E ele continua dizendo, e dará, aqui é em Mateus, né? Mateus, se não me falha a memória, é capítulo 1, versículo 21 ou 27, mas fala, e dará à luz um filho e chamará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A salvação é do povo de Jesus. Quem é o povo? Jesus fala: aquele que é meus irmãos, minha irmã e minha mãe, é aquele que obedece, é aquele que crê nele. Então, o seu povo é aquele que obedece os mandamentos de Deus, é aquele que crê em Jesus Cristo. E em Isaías 53:5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que significa que a paz que nós temos estava sobre ele, sobre Jesus e unicamente sobre ele. E por causa da obra de Jesus Cristo, nós fomos sarados, nós alcançamos agora mérito para herdar o reino de Deus, a salvação. E em Isaías, continuando, do 53, o versículo 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a iniquidade que estava sobre nós caiu sobre Jesus. E, e no versículo 11 diz aí 53 diz: Ele verá o fruto do seu o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E esse versículo é muito bonito e esclarecedor, que ele diz, ó, tudo que Jesus fez, todo o trabalho será satisfeito, é suficiente, não precisa de mais nada, né? E, e ele termina dizendo o que eu disse, ó, justificará muito, não a todos. Ou seja, Jesus morreu para salvar a muitos, porque a iniquidade de muitos caiu sobre Jesus. Então, a, a, aqueles que Jesus morreu são salvos, porque a obra de Jesus Cristo é suficiente para manter esses salvos. É magnífico, gente. E eu termino também dizendo Tetelestai,
está consumado, tudo que Jesus fez é suficiente para salvar e é o único que pode salvar porque ele foi o único cumpridor das exigências que Deus pediu para Adão cumprir e ele não cumpriu dos 10 mandamentos. Glórias a Deus. Tendo provado, Jesus diz, está consumado, tetelestai. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19:30. Em conclusão, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é Salvador. Creia em Jesus Cristo e você não será salvo. Você está salvo, mas também aquele que não crê não será condenado. Já está condenado porque não creu no Filho unigênito. Abraço a todos, até a próxima.